Olá! Fazenda Roseira é alvo de violência. Contratos e datas de pregões estão no site da Câmara. Secretaria de Saúde alerta para o aparecimento de escorpiões. Está no ar o Câmara Notícia. Fazenda Roseira é alvo de arrombamento e furtos. Preocupado com a violência, o vereador Carlão do PT acionou a Prefeitura de Campinas. O vereador Carlão do PT está cobrando da Prefeitura ações de segurança e manutenção na Casa de Cultura Fazenda Roseira, devido a fatos recentes que evidenciaram a insegurança no local. Iniciou com pequenos furtos. Nós tivemos agora recentemente, essa semana, um suicídio lá dentro, de uma pessoa que se focou no local lá dentro da fazenda, e os equipamentos que as entidades guardam lá, como forno, alimentação, som, estão sendo roubados com muita frequência. Para o vereador, a solução para discutir melhorias na fazenda é reunir as secretarias municipais para que juntos possam chegar a um consenso. Nós, através da Secretaria de Cultura, Secretaria do Verde e a Secretaria de Serviço Público e de Segurança, nós queremos pensar uma forma de poder fechar o parque, porque como é uma área de proteção, uma área verde, nós queremos oficializar isso, fechando essa área para que os vândalos não deteriorem mais ainda do que já fizeram nesse último período. Localizada na região sudeste, a Casa de Cultura Fazenda Roseira possui uma área de 400 metros quadrados de vegetação nativa. A casa desenvolve atividades culturais e sociais para a comunidade, além de promover oficinas profissionalizantes e bingos beneficentes. A gestão do espaço é compartilhada com o grupo Djongo Dito Ribeiro, que promove danças africanas com apresentações periódicas. Na mesma reunião com os secretários, o vereador Carlão do PT pretende discutir o seu projeto de lei, que está tramitando na Câmara, sobre a preservação da área verde ao redor da fazenda. Apresentamos já aqui na casa para que fosse transformado aquela área num sistema de áreas verdes, denominando aquilo como o Quilombo dos Palmares. Isso com o objetivo de, além da preservação, poder haver a manutenção e aquela área sofrer as intervenções que sempre sofre uma área verde de proteção da cidade. Então, nós apresentamos esse projeto, queremos discutir com as secretarias que são responsáveis por essas áreas, para que a gente possa fazer daquele espaço um espaço cultural para o conjunto da cidade, mas com proteção daquela mata, para que a gente não veja aquilo ser deteriorado e perdido, como várias praças têm ocorrido aqui na cidade de Campinas. Câmara passa a disponibilizar contratos e datas de pregões no site oficial. Pregoeiro da casa comentou sobre o processo de aquisição de produtos e serviços. Desde o dia 15 de janeiro, a Câmara de Campinas passa a disponibilizar no site oficial a íntegra de todos os contratos celebrados que estão em vigência. Outra novidade é que sempre que forem definidas as datas de pregões presenciais ou eletrônicos, elas serão divulgadas na capa do site oficial. O pregoeiro da Câmara, Jorge Luiz Brasco, comentou sobre a forma em que as aquisições de produtos e serviços são feitas e sobre a opção pelos pregões. Em alguns casos, nós utilizamos como obras e serviços, quando a gente tem alguma coisa nesse sentido, a gente usa convite, tomada de preço, concorrência, mas normalmente é através do pregão. Tanto presencial quanto eletrônico. Damos preferência no eletrônico pelo número de participantes que pode agregar esse produto, visto que ele é disponibilizado no site do Banco do Brasil a nível nacional. Segundo o Brasco, os pregões também dão uma maior agilidade ao processo, além de garantir uma maior economia para a Câmara. Quanto na licitação comum você é obrigado a olhar toda a documentação para depois olhar os preços, no pregão você faz diferente. Primeiramente você olha todas as propostas, vai para a sessão de lance e só olha a documentação do vencedor. Porque numa licitação normal, o preço é dado em sua proposta, papel, e vai ser aquela até o final. Agora, num pregão, o preço original dele, em razão de ir para lances, a possibilidade de baixar o preço é grande. O
O aparecimento de escorpiões colocou a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas em alerta. O verão é a época mais propícia ao aparecimento desses animais. Com a chegada das chuvas e do calor, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade da população estar atenta em casos de acidentes com escorpiões, pois esta época do ano é propícia à ocorrência de acidentes envolvendo esses animais. Então, você tem um aumento nessa época do ano, que é uma época de aumento tanto de temperatura como de chuva, e com isso você tem o aumento de insetos, e o escorpião é carnívoro, então quanto mais aumentam insetos, principalmente baratas, junto você tem um aumento de escorpião que se alimenta deles. E o fator chuva, porque é um fator que ao entrar na galeria pluvial, ao entrar no esgoto, essa chuva, o que ela faz? Ela desaloja, ela incomoda o escorpião e faz com que o escorpião saia do habitat dele, que é o esgoto, que é a galeria pluvial, e entre nas casas. E aí você começa a ter uma maior frequência de encontro das pessoas com o escorpião. As regiões da Vila União e do VLT são os locais com mais incidências. Tem regiões como o centro de Campinas, próximo ao centro de convivência, por exemplo, que é uma área onde todo final de semana você tem muita circulação de pessoas, as pessoas se alimentam bastante porque tem muito comércio e, infelizmente, tem o péssimo hábito de jogar resto de alimento e mesmo o resto da embalagem no ralo, no esgoto, que é lugar que não deveria ter isso. Regiões como Vila União, que é um bairro da região sudoeste do município, já antigo, com muita frequência de escorpiões, e uma região mais do Jardim Chapadão, Vila IAPI, que são regiões, Parque Industrial, Vila Industrial, que são regiões que estão próximas do antigo trilho do VLT, onde, infelizmente, esse trilho acaba servindo para quê? Para depósito de entulho, né? Desova de entulho, de material irregular, que acaba servindo de abrigo para esses bichos. O biólogo diz que é importante que as pessoas mantenham seus quintais livres de entulhos e restos de materiais de construção, pois são nesses locais que os escorpiões procuram se abrigar. A soleirinha de borracha evita que o escorpião passe pela soleira da porta. Ralo abre e fecha, ou tampa ralos, para evitar que o bicho entre na casa via ralo. Manter vegetação, principalmente quem tem quintal, podada, folhagens, que as pessoas gostam de ter, mais afastadas da parede. Evitar acúmulo. Agora, final de ano, normalmente as pessoas fazem reforma. Então, evitar acúmulo de entulho, como telha, tijolo. As pessoas têm também um desconhecimento, elas acumulam esse material grudado com a parede. E aí serve de abrigo para o escorpião. Em 2013, foram 101 acidentes. Todos foram considerados leves. Em 2014, 106 casos foram notificados, sendo que 98 leves. Não houve nenhuma morte. Pode pôr uma compressa morna, né, lavar com água e sabão, mas o mais urgente, não perca tempo tentando se automedicar, porque esse tempo pode ser crucial entre ter uma evolução boa ou evoluir mal. Então, use esse tempo para pegar a criança, o animal, se for possível, né, e levar para um serviço de saúde. Mas é um centro de saúde aqui pertinho. Leva para esse local. O veneno do escorpião atua principalmente no sistema nervoso. A substância provoca dor intensa, abaixa a temperatura do corpo, acelera a pulsão e pode matar. Em casos graves, além da anestesia local, o paciente recebe soro antiescorpiônico, que é feito pelo próprio veneno do escorpião. O veneno das duas espécies, o escorpião amarelo e o escorpião marrom, são encontradas no estado de São Paulo. A dose do amarelo, segundo o biólogo, é um pouco maior. Na entrevista, o biólogo destaca as ações da Secretaria Municipal de Saúde no combate a acidentes com escorpiões. Primeiro, é uma ação preventiva, educativa. Então, esses bairros onde você tem uma incidência maior, normalmente o centro de saúde já conhece a situação, já é orientado a como trabalhar, principalmente em escolas. Então, você tem que fazer um trabalho preventivo de ensinar as crianças que bicho que é esse, muitas crianças não conhecem por ser da cidade, como se prevenir, né, como evitar que o escorpião entre na sua casa, né, e no caso de acidente, o que fazer, né, como que a pessoa deve agir no caso de acidente. Então, essas orientações são orientações preventivas, antes do acidente. E também, ambientalmente, o que a gente faz? Paralelo com o trabalho de controle de criadouros do mosquito da dengue, remoção de entulho, remoção de criadouros. Quando a gente faz isso, a gente acaba
intervindo também tanto em abrigo de roedores como em abrigo também de escorpiões. O vereador André Von Zuben se reuniu com o delegado do 4º DP de Campinas para pedir uma abertura de inquérito sobre a morte de gatos na Lagoa do Taquaral. De acordo com o vice-presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas, o grande número de mortes de gatos pode estar relacionado com a presença de cães. São mais de 30 gatos que foram mortos de maneira estranha e pelas necrópsias feitas pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, da Prefeitura, tudo indica que sejam cães que estejam mordendo esses gatos e matando. Diante desse quadro, o vereador André Von Zuben, do PPS, pediu a abertura de investigação. O vereador também enviou um requerimento pedindo providências para a Prefeitura em relação à manutenção do local. E como isso é um crime ambiental previsto em lei, nós procuramos a delegacia do 4º Distrito Policial. O delegado se dispôs a abrir um inquérito policial para apurar o que está acontecendo com esses animais. Olha, a nossa intenção é que se apure o que foi. Se são os mendigos que estão ali perto do taquaral, que deixam os cães entrar, se é alguém que está treinando um cachorro lá dentro, se é uma outra coisa, quer dizer, a polícia tem que apurar, né? A polícia apura e abre um inquérito, apura e pune, manda para o fórum para processar e tal. Campinas tem 90 casas de repouso para idosos, segundo dados da Prefeitura. Anualmente, elas passam por fiscalizações de órgãos como vigilância sanitária, mas a família continua sendo a principal responsável na hora de escolher o local onde vai abrigar o idoso. A reportagem a seguir traz informações das chamadas casas de longa permanência. O envelhecimento da população, a dificuldade de morar com os filhos ou o número cada vez maior de idosos que moram sozinhos e que, por motivo de doença ou solidão, preferem morar em instituições para a terceira idade. Para quem tem os pais vivos, um dia a vida vai exigir uma atitude: a difícil decisão de colocá-los sob cuidados de uma casa de longa permanência. A essa relutância, somam-se denúncias anônimas relatando maus tratos a idosos por parte de funcionários dessas instituições ou falando sobre casas clandestinas que acolhem os idosos. De acordo com a Devisa, Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas, a cidade tem hoje 90 casas de repousos para idosos. Pelo menos uma vez ao ano, esses estabelecimentos passam por fiscalizações de órgãos como vigilância sanitária. Márcia Beltramelli, da área de apoio à gestão do Devisa, orienta sobre como escolher, com segurança, uma instituição de longa permanência para idosos. Eu acho que é importante assim, você ir ao local antes, você entrar em contato com o Conselho Municipal do Idoso, entrar em contato com a vigilância sanitária e realmente ver se esse abrigamento para o seu idoso é o mais importante, o mais necessário para ele. Outra dica é verificar o horário de visita, se é livre ou apenas agendado. Porque às vezes no horário de visita existe uma certa maquiagem da instituição. E quando você tem um horário livre, você pode chegar a qualquer momento, isso é muito importante. O que ver também, se essa instituição tem um médico responsável pela assistência aos idosos. É outra dica importante. Comida suficiente. Se você chega num horário livre, você pode ver se realmente existe comida suficiente ou não. Outra coisa, se existem barras de proteção, se existem camas adaptadas, se você tem no banheiro, no vaso sanitário um pouquinho mais alto, se você tem recurso humano suficiente para cuidar desses idosos. Segundo informações prestadas pelo Devisa, a maior parte das casas interditadas apresenta precariedade de alimentos e de número de cuidadores. Nesses casos, a interdição pode ser feita na hora, dependendo das condições do local, ou pode ser dado um prazo curto para que os familiares sejam encontrados. E a família precisa ficar sempre atenta para os casos de maus tratos. Maus tratos, o procedimento é o seguinte: a gente entra em contato na hora com o Ministério Público, porque é ele que faz esse chamamento dos familiares. Nós acompanhamos, a gente normalmente faz interdição do local, nos reportamos ao Ministério Público e às vezes temos que fazer até boletim de ocorrência. A família também é responsabilizada por ter colocado seu idoso naquele local e muitas vezes as vítimas de maus tratos são pessoas que são abandonadas na instituição, porque as pessoas que são donas da instituição sabem que não tem ninguém que vá se responsabilizar, não tem visita, então acaba negligenciando.
presidente da Comissão Permanente da Câmara de Campinas de Defesa dos Direitos dos Idosos durante o biênio 2013-2014, o vereador Cid Ferreira, do Solidariedade, acredita que todos os cuidados devem ser tomados. Nós temos que escolher muito bem os lugares, principalmente se está legal, se tem alvará, se é bem atendido, se tem médico, se tem enfermeira, se tem assistente social. Nós temos que ter tudo isso, esse conjunto todo, para podermos dizer que a casa é boa. Eu, quando fui dos idosos da prefeitura, a minha grande preocupação era exatamente isso, saber a qualidade de vida que esse pessoal tem dentro de casa. O vereador conta que está prestes a realizar um antigo sonho, a construção da Casa do Idoso. O projeto contempla uma vila com até 50 quartos individuais e será construído em uma área cedida pelo Clube Andorinhas. De acordo com o parlamentar, a prefeitura, em parceria, vai ceder enfermeiros, médicos e alimentação para os futuros abrigados da Casa do Idoso. Então nós vamos ter uma casa decente, uma casa bonita, uma casa que a pessoa sinta bem, porque é dentro do clube. Então de manhã eu pego todo o pessoal, levo para o clube, passo o dia lá, almoça lá, fazem as refeições todas lá, passa dia, toma seu banho, aí vai descansar. O vereador, que ocupa o cargo de presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, deixou seus contatos para que também sejam utilizados para denúncias ou reclamações relacionadas a maus tratos contra idosos. Conheça agora a história de ruas e avenidas de Campinas. Quem olha a Avenida Andrade Neves nos dias de hoje, com todos os carros, ônibus e pedestres, não imagina que no passado, quem tomava conta das ruas eram os bondes. Boa parte das linhas existentes em Campinas passavam pela avenida, além de um bonde que fazia ligação do município com o antigo Arraial de Souzas, hoje conhecido como Distrito de Souzas. No entanto, as obras de construção de linhas de bondes não conseguiram acompanhar o crescimento urbano exacerbado nos anos 30. Além disso, nessa época, a crise energética tornava os bondes um serviço caro. Aos poucos, o serviço perdeu a qualidade. Nessa brecha, os ônibus ganhavam espaço. Com isso, o cenário foi se transformando aos poucos e, em 1972, a cidade ganhou um terminal rodoviário para facilitar a vida dos habitantes. Em 2006, o prefeito Hélio de Oliveira Santos anunciou o projeto da nova rodoviária, localizada no terreno da FEPASA, próximo à antiga estação ferroviária de Campinas. As obras do novo terminal, batizado como Ramos de Azevedo, iniciaram em 2007 e foram concluídas em junho de 2008. À meia-noite do dia 22 de junho de 2008, a rodoviária Barbosa de Barros foi oficialmente desativada e as linhas remanescentes transferidas para a nova rodoviária. Em 2010, Campinas assistiu à primeira grande implosão de um prédio público. O antigo terminal foi abaixo em 28 de março de 2010, em apenas 5 segundos. Ainda existem na Avenida Andrade Neves muitos prédios históricos que sobrevivem em meio à modernidade. Alguns dos antigos casarões se transformaram em pensões populares e a antiga fábrica de fundição de ferro e bronze foi restaurada e tombada pelo Condepac em 1990, passando a sediar o Museu da Cidade 2 anos depois. O Museu da Cidade, inaugurado em 3 de abril de 1992, foi criado para ser um centro de referência com vocação para a pesquisa e preservação da memória de Campinas, enfocando tanto o patrimônio material quanto imaterial, ou seja, festas, danças, cantos, comemorações, entre outras manifestações culturais. Outro prédio antigo instalado na Avenida Andrade Neves é o Instituto Penido Burnier. Foi em 1920 que o Dr. João Penido Burnier fundou o Instituto. A avenida conta também com a delegacia seccional. O Câmara Notícia fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Até a próxima!